Olá, a paz do Senhor está entrando no ar através da TV Mão Amiga, o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco durante esta programação. O programa Escola Bíblica Dominical faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. Essa igreja, esse campo, presidida pelo pastor Ival Teodoro da Silva. Nosso desejo é que você seja abençoado através dessa programação. Nós estamos ao longo desse trimestre estudando as sutilezas de Satanás, os ataques contra a Igreja de Cristo, e hoje nós vamos entrar na 13ª lição, que ela tem o título Resistindo às Sutilezas de Satanás. E desde já queremos louvar a Jesus, porque ao longo desses 3 meses, nós podemos aqui, com os comentaristas, pensar vários assuntos pertinentes ao bom andamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. E nós queremos pedir a você também que convide mais alguém para assistir este programa. Nosso objetivo sempre aqui o intuito deste programa é trazer a você um pouco mais de conhecimento, a você professor de escola bíblica, a você superintendente, a você que é um aluno, a você que aspira um conhecimento maior da palavra de Deus. Então, nosso desejo aqui com os comentaristas é sempre que você seja alcançado com uma boa palavra e ao aplicar a sua aula no domingo ou no dia que você escolher para dar a sua aula bíblica, você possa utilizar este programa como uma fonte de recurso para a construção da sua lição. Hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui no estúdio da TV Mão Amiga para comentar essa lição a presença do pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Evalcir. Paz do Senhor, presbítero irmão Davi. Prazer estar aqui, pastor. Muito bem. Também a presença do nosso querido presbítero irmão Davi. Deus te abençoe. A paz do Senhor, presbítero Davi. Paz do Senhor, pastor Evalcir. Paz do Senhor, pastor Fábio. Aqueles que estão nos assistindo, a paz do Senhor. E fico feliz de poder retornar, mais uma vez esse programa que tem sido bênção, tenho ouvido muito pelo nosso campo, falando muito bem desse programa, que Deus continue abençoando e nos usando, É verdade. Falar da palavra do Senhor. A gente quer que Deus use mesmo, a proposta é sempre essa e nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui, nós vamos já começando então essa lição que é de número 13, como eu já citei, que é resistindo, as sutilezas de Satanás. Eu quero para isso pedir ao presbítero Davi para que ele faça a leitura do texto áureo. Texto áureo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A verdade prática, ela diz assim: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Quero pedir agora ao pastor Fábio para que faça a leitura dos objetivos da lição. Ok, pastor. Objetivos da lição. 1. Apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. 2. Conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. 3. Mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E 4, incentivar o comprometimento com a igreja local. Amém. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Tiago, no capítulo 4, do versículo 4 ao 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e ele vos exaltará. Após a leitura bíblica, e eu quero frisar, você já deve ter percebido aí a projeção da imagem da lição 13, quando aparece alguns anzóis ali, né? E nós comentávamos aqui em off, né, com os companheiros, que esse chama-se garateia, e eu gosto muito de utilizar isso aqui na pesca, principalmente quando vou pegar peixes mais predadores, né? Então essa fisga, o tipo de fisga dessa garateia, ela é muito poderosa. E o escritor, o autor, trouxe essa ideia, né? A CPAD traz essa ideia dos riscos, né, que Satanás oferece com as suas sutilezas. E muitas das vezes pessoas e até mesmo igrejas, comunidades, têm se envolvido nessas sutis artimanhas do diabo e quando percebe, não tem como retornar. Porém, nós temos a palavra de Deus, que nos garante a vitória pelo poder do nome de Jesus. Então, como eu sempre cito e gosto de frisar, o nosso objetivo é sempre trabalhar em cima das Sagradas Escrituras para que você tenha um melhor conhecimento da mesma. Nós vamos começar a pensar e comentar aqui hoje, o primeiro tópico da nossa lição fala do comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Comprometidos ou comprometimento com uma vida centrada em Cristo. E aí eu começo a pensar, e eu vou dirigir essa primeira pergunta ao presbítero Davi. Cristo, o Salvador, ele era o centro da mensagem dos apóstolos, da igreja primitiva, e é também o nosso tema central das nossas mensagens. Cristo, ele é o centro de tudo. Quando nós observamos para Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, há uma igreja que ela é duramente repreendida por Jesus, né, pela sua autossuficiência, pela sua arrogância, né, e a igreja de Laodiceia. E Jesus vai dizer no 3:20, né, eis que eu estou à porta e bato, né, se alguém abrir a porta e abrir eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo, né, dá uma ideia de koinonia, de comunhão, e Jesus está, na verdade ali a gente usa esse texto com cunho evangelístico às vezes, mas na verdade o cunho do texto ali é que Jesus estava fora da igreja. Né? Exatamente. Quer dizer, a igreja não estava comprometida ou centrada em Cristo, a igreja de Laodiceia. E Jesus chama a atenção, né, de Laodiceia por isso. Né? E a pergunta que eu lhe faço, irmão Davi, é o seguinte: no âmbito cristão da igreja, é possível viver sem Cristo o Salvador? Não é possível. Mas, infelizmente, tem alguns que tornam possível. Estão tentando, pelo menos. Né? Nós vemos isso pela igreja de Laodiceia. Jesus, ele exemplifica, né? Ele usa o exemplo de bater a porta. Significa, como o pastor bem colocou, que ele está para o lado de fora. Então, é possível, né? É possível uma igreja, não é? Achando que estar com Deus não está. Uma coisa eu estava comentei com o pastor Fábio, hoje à tarde, nós estávamos comentando sobre essa questão, né, de ser igreja. E isso me chamou a atenção bastante, não é só no dia de hoje, mas como também há algum tempo. Até houve uma discussão no bom sentido, é claro, na nossa congregação, sobre ser igreja ou ser templo. E eu busquei sobre isso. E cheguei à conclusão que antes de nós sermos igreja, nós temos que ser templo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, ele fala que não sabeis vós que sois o templo de Deus. E eu quero usar essa palavra templo no original grego, né? Que ele usa a palavra naos. O que é o naos? É diferente da palavra erion, que significa templo, mas do templo num todo. O átrio, os utensílios, aquilo que é usado, o ambiente, né? O tabernáculo não, porque o tabernáculo já é naos, que é a habitação da presença de Deus, onde, né, o Shekhinah de Deus, né, descia, né, para ali se movia a presença de Deus. Então, Paulo usa essa expressão para explicar que antes de sermos igreja, que é algo denominacional, que é uma reunião de alguém falando sobre alguma coisa, sobre alguém, e Paulo usa a palavra eclésia, né, para explicar isso, mas é aqui,
ele usa a palavra naos, que nós somos o templo. Só que, infelizmente, alguns deixam de ser templo, né? Por exemplo, a igreja de Laodiceia, ela era, como o senhor colocou muito bem, ela era arrogante em si. Ela diz assim, e rico sou. Em contrapartida, no final do versículo diz, miserável e desgraçado tu és. Ela diz também que eu estou bem, falando sobre a sua saúde, saúde espiritual. Não, você é doente, você é cega. Precisa de um colírio, compre de mim um colírio. E ele também fala assim, não preciso de nada, porque rico estou. Ele diz, olha, você é pobre, cego e nu. É uma pessoa que não tem a presença do Senhor, infelizmente, dentro da igreja, ela se assemelha, a meu ponto de vista, a alguém que é comparado à igreja de Laodiceia. Esse comprometimento, nós falamos sobre isso alguns programas atrás, sobre aquele comprometimento que o crente não tem. Ele vai à igreja por um status social, né? Ou ele vai somente para que não venha ficar em casa, porque não tem muito o que fazer, mas ele chega na igreja, isso é visível, entre nós que somos de púlpito, nós observamos, parece que alguns crentes, eles chegam na igreja e logo parece que já querem sair pela expressão facial deles. Mal o pastor da bênção apostólica, ele já está no portão da igreja, não tem aquela comunhão, né? Não tem aquele comprometimento. Então é sim possível, pastor, estar dentro da igreja, você tem um comprometimento com Deus, infelizmente, né? E para me encerrar, como já fui colocado aqui, né? Jesus falou que era no Apocalipse capítulo 3, verso acho que 15 ou 16, que ele fala que ele recomendava comprar dele ouro refinado no fogo. Sabe que existe um ouro, né? A pirita, que é o ouro de tolo, né? Parece, tem a cara, mas não é de ouro. Então talvez a igreja de Laodiceia estava em suas mãos a pirita, mas não o ouro refinado, né? Então eles deixaram de comprar o ouro refinado, deixaram de buscar as vestes brancas do Senhor, deixaram de ungir os seus olhos com o colírio. Então Jesus fala, olha, eu lhe recomendo, o Senhor está aconselhando, que é com ele que nós temos esses utensílios, né, para que tenhamos uma vida saudável, religiosamente falando. Então, sim, às vezes é possível a pessoa estar dentro da igreja e não ter um comprometimento com o Senhor. Ele está dentro da igreja, não tem o compromisso, então é como uma vida vazia, né? A gente pode pensar. Jesus, ele fala, estou batendo a porta. Se você, é uma condição. Exatamente. É uma condição, se você abrir a porta, aí eu entrarei. Primeiro ele entra, né? Porque eu não é ladrão para arrombar a porta e nem janela. Eu sempre que é gentleman, né? Ele é um cavalheiro, então ele entra, aí ele vai ser convidado, ele vai sentar na mesa e cear. Aí que nós temos uma comunhão, um relacionamento com ele. Diferente das sutilezas de Satanás, né? Satanás, ele não bate na porta, ele vai entrando, arrombando, e a proposta que Jesus vai dizer em João 10 é que ele veio roubar, matar e destruir, né? É interessante olhar essa ótica, e Apocalipse, a Laodiceia, ela não é repreendida por imoralidade, por outros pecados, né? É pela autossuficiência mesmo, né? Por ter deixado Cristo do lado de fora e achar que podia... Acho que quem disse foi Spurgeon. Falou certa vez que Deus só não preenche o vaso que está cheio, né? Então, nós temos que estar vazios de nós mesmos, né? Para que o Espírito Santo venha e enche e venha nos transbordar. Glória a Deus, isso é bênção. Pensando nesse ponto, nessa ideia, né, de Cristo Salvador, Pastor Fábio, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, Ele como único Senhor e único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa alma, né? Colossenses 2,6, Paulo vai dizer, assim como recebesse Cristo, andai nele, né? Temos que andar nele. E a pergunta que eu te faço é essa: um cristão, um crente, pode considerar um salvo, ou que Cristo é o seu Senhor, vivendo de qualquer maneira? E eu lhe faço essa pergunta porque você é pastor de igreja, né? Então está pastoreando direto, né? Convivendo. A gente também está vivendo esse ambiente também, né? Somos auxiliares, né, irmão Davi? Mas você como um pastor direto, observando isso, né, nessa ótica, dá para considerar de qualquer maneira? Não dá, né, pastor? Não tem como você viver em Jesus de qualquer maneira. O fato aqui é que quando a gente aceita Cristo,
A gente fala muito a questão de aceitar a Cristo, mas na verdade é o Senhor que nos recebe, né? É Ele que nos aceita. E a gente, eu sempre costumo falar muito na igreja, eu gosto de trazer essa questão pastoral de igreja, porque a gente está convivendo com ela diariamente, e isso, além da gente poder ensinar os nossos irmãos nos princípios bíblicos da palavra, a gente, como pastor, a gente cresce também, a gente está crescendo. Nós também somos ovelhas do Senhor, e aprendemos com Ele, aprendemos com o nosso pastor-presidente, com a nossa diretoria, né? Temos que ser humildes nesse ponto e também entender que não somos detentor de todo o conhecimento. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Mas assim, o que me chama bem a atenção é que hoje em dia, muitos querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Né? Porque quando a gente fala, Jesus é o Senhor da minha vida, se você pegar o que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 23, você vai ver o mesmo Jesus falando, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então é uma renúncia, eu preciso renunciar, né? As minhas vontades, meus desejos, minhas paixões, né? Porque na maioria das vezes, ou 100% das vezes, nós estamos vivendo, ou as pessoas estão vivendo uma vida devassa, uma vida que não agrada a Deus. Mas quando você vem para Jesus, você aceita Ele como Senhor e Salvador, nós temos uma conduta que é estabelecida não por mim, não pela diretoria, nem pela igreja, mas uma conduta que é estabelecida pela palavra do próprio Deus. Ele estabelece para nós princípios, nós temos valores, nós temos regras, nós temos doutrina, né? Nós temos nossos usos e costumes que é para o bom andamento da igreja. E Jesus foi claro, então se você quer vir após mim, quem quiser, não é obrigado. Aí o primeiro ponto, nós não estamos aqui obrigando ninguém. Pelo contrário, pastor, eu queria abrir um parênteses aqui e agradecer ao nosso pastor-presidente, o senhor como nosso coordenador, pela oportunidade que nós estamos tendo aí, né, de trazer aqui um pouco de conhecimento para nós mesmos, para os nossos irmãos, para os nossos membros, para a igreja no Brasil, no mundo, aonde estiver chegando esse programa, né? Que você seja um abençoado e muito obrigado por nos receber, nos dar a oportunidade de compartilhar uma porção da palavra. E esse é o intuito, levar conhecimento, trazer conhecimento dentro da palavra, tá? É o que nós cremos, é o que nós seguimos, mas são valores estabelecidos por Deus. Jesus disse, quer vir após mim? Negue-se, não é obrigado, mas se você quer fazer parte, tem que aceitar. Né? Eu sempre falo, você aceita Jesus como Senhor da sua vida e Salvador. Né? A gente quer o Jesus da bênção, mas não quer o Jesus que fala para nós, olha, a maneira que você está vivendo está errada, a maneira que você está conduzindo está errado, tem que mudar. Não, porque ser Senhor, a gente pede o controle da nossa vida e entrega para Ele, e Ele conduz a nós. Jesus, e outra, o que me chama mais atenção, muitas pessoas estão tentando de várias maneiras, querendo chegar ao céu, né? Querendo chegar no Senhor. E Jesus, em João 14,6, ele vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não existe outro meio que não seja Cristo de você chegar a Deus, chegar à salvação, fazer parte deste povo. Aí eu posso tentar? Pode. Você vai poder tentar de tudo que você quiser, mas não existe. Jesus disse que ele é a porta. Né? Ele é a porta das ovelhas, ele é o caminho. Então nós precisamos ter uma vida de santidade. Eu me lembro da chamada de Deus para Abraão, quando o Senhor disse para Abraão assim, anda na minha presença e ser perfeito. Deus sabia que Abraão não conseguiria ser perfeito. Mas ali é como se Deus estivesse falando, eu sei que você não vai ser perfeito, mas eu quero ver você a cada dia tentando, se esforçando, se dedicando para ser o máximo e o melhor que você puder. E é o que Deus diz para nós hoje. O chamado de Jesus também está dizendo para nós, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Anda pelos meus trilhos. Né? A gente sabe o resultado de um trem quando ele sai dos trilhos. É desastre. Mas quando ele anda sempre nos trilhos, ele sempre chega e vai, né? E olha, pelo caminho que ele vai, é o caminho que ele vem. Você pode ver o mesmo trem passando, indo e voltando. Ele não saindo fora dos trilhos, ele não vai ter problema. E para finalizar, pastor, eu queria mencionar o texto, né, que foi lido aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 6, que me chama muita atenção. Né? Aqui você vai ver o apóstolo dizendo o seguinte, como, pois, recebestes o Senhor Jesus, Cristo, assim também andai nele. Né? Nós recebemos a Jesus. Você tem a oportunidade de receber a Jesus. Nós estamos aqui ao longo de 13 lições,
falando das sutilezas, sabe? Ele não chega... hoje ele mudou a estratégia, ele não chega assim claramente, né? Ele chega de maneira sutil. Nós estamos há 3 lições trazendo esclarecimentos sobre as sutilezas de Satanás, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não vai ter dó, não vai ter misericórdia, mas é meu filho, ele não tem dó. Ah, mas é a minha querida filha, ele não vai ter dó, ele quer matar, roubar e destruir. Mas Jesus é diferente, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e passa dessa terra, tem no porvir. Aqui nós estamos de passagem, pastor. É um período curto que nós vamos passar. E nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é muito maior. Mas não podemos viver de qualquer maneira. Não é do céu de qualquer maneira. Não faz parte das bênçãos de qualquer maneira, não. Nós temos o chamado de Deus para vários homens e mulheres ao longo de toda a história bíblica, né, que a gente tem relatado. Nunca foi de qualquer maneira. Teve que andar pelos preceitos de Deus, dentro dos caminhos do Senhor, cumprindo a sua vontade. Jesus disse, eu sou o caminho. Quer herdar o céu, tem que andar por Jesus, né? Quando você é incisivo, né? Nós somos incisivos, né? Quanto a isso, a essa questão de pregar a verdade, não é fechar o caminho ou estreitar, até porque o caminho é estreito mesmo, né? A porta é estreita, né? A Bíblia é clara disso, né? Mas assim, nós sempre temos o objetivo de ser incisivo pelo fato de trazer as pessoas à luz do confronto da palavra. Eu tenho que ser confrontado, você, pastor Fábio, tem que ser confrontado, você, presbítero Davi, tem que ser confrontado. Nós temos que ser confrontados diariamente. É uma orientação de Deus. Jesus falou o seguinte, né? A gente, acho que está em Apocalipse, os pastores podem me ajudar aqui, diz, olha, pregue o que eu deixei. Se você acrescentar alguma coisa na minha palavra, eu vou fazer vir sobre você as pragas. Se você tirar da minha palavra, eu vou tirar a tua parte da árvore da vida. É assim. Com Deus não tem meio termo, é se ensina ou não, né? É claro, rápido e fácil, direto, né? Pregue o que está na palavra, não é um conceito meu. Isso aqui é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Se você tirar, eu tiro a tua parte da árvore da vida. Se você acrescentar, eu faço vir sobre você as pragas. Apocalipse 22, O presbítero Davi encontrou, leia 19. Leia para nós aí, então. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. É claro, né? Tá aí, tá, o recado tá Obedecer é melhor do que sacrificar. dado. Glória a Deus, né? Essa é a grande verdade. A você que está nos assistindo, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e hoje estudando a 13ª lição do terceiro trimestre de 2022 sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e a lição de hoje, resistindo às sutilezas de Satanás. Primeiro tópico, nós já trabalhamos a ideia de comprometidos com uma vida centrada em Cristo. Nesse tópico agora, nesse segundo bloco, nós vamos trabalhar comprometimento com as Escrituras. Então, comprometidos com a vida centrada em Cristo e agora comprometidos com a Escritura. E eu vou dirigir a pergunta ao presbítero Davi Prisotti, pensando, porque Mateus capítulo 4, verso 4, no episódio da tentação de Jesus, quando Satanás pede para ele transformar aquelas pedras em pães, ele vai responder, né, no capítulo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As Escrituras, ela é a revelação de Deus e a nossa única regra de fé e conduta, ou seja, não podemos desassociar as Escrituras de nossas rotinas cotidianas, nosso dia a dia. Eu te pergunto, somente uma vida pautada na Sagrada Escritura pode conduzir o ser humano a uma vitória por completo?
Positivo, é isso mesmo. Apoiado, amparado nas Escrituras. E como colocou aqui Mateus, também Marcos e Lucas, eles relatam o mesmo episódio. Jesus usa a própria palavra para poder, né, defender e atacar. Ele usou a palavra do Senhor, que tudo que sai da boca de Deus o alimentava. Né, falando sobre Cristo, o alimentava. Né? Jesus, ele vence o diabo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele é a palavra encarnada. É interessante que Jesus nunca usou de artifícios, né? De tipo assim, eu sou a majestade. Eu tenho todo o poder. Né? Certa vez eu estava divagando sobre isso, né? Porque o próprio Deus não se entregou a ele, o Deus Pai. Aí eu fiquei imaginando e pensando, filosofando, eu gosto de filosofar sobre isso. Porque Satanás ele poderia usar a segunda intenção. Você é pai, você é o Deus Pai, nada pode lhe tentar. Por isso que Deus entregou o seu filho, que é o melhor que ele tinha, né? Como a passagem de Abraão, quando Deus pede Isaac. Né? Então o Senhor Jesus, ele é a palavra encarnada. Lá em Mateus 22:19, ele fala sobre quando perguntam a ele sobre a ressurreição, lá no céu, quem ia casar com quem e tal, e o próprio Jesus diz, olha, vocês errais por não me conhecerem muito menos as Escrituras e o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós somos sujeitos, né, à queda. Né, essa sutileza de Satanás de tirar a dedicação à leitura da palavra de Deus, que é o pão diário, que nos alimenta, que nos fortalece, que eu falo por mim mesmo, que quando eu estou orando, eu uso as Escrituras para oração, isso me fortalece, me dá confiança. Satanás ele usa de artifício para tirar isso do crente. Né? E hoje tem tantas coisas, né, de entretenimento que tiram esse tempo tão valioso da leitura e da meditação da palavra. Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Ler a palavra é muito bom. Mas meditar sobre é muito melhor. A compreensão. Exato. Filosofar, entender. Tem muitos que falam, eu li a Bíblia 10 vezes, eu li a Bíblia 20. Muito bem, parabéns por isso. Mas eu gostaria que lesse uma vez e filosofasse, entendesse ela, para que pudesse colocar em prática. Cada dia mais, né? Então, também, quando se negligencia o saber da palavra, tá? Como está em Oséias 4:6, o povo estava sendo destruído por quê? Por rejeitar o conhecimento. E eu gostaria de ler aqui, lá na nova versão transformadora, que diz que o meu povo está sendo destruído porque meu povo não me conhece. É forte. É forte. Deus estava falando, meu povo não me conhece. Como ter um relacionamento com alguém se você não o conhece? Né? No livro de Cantares, estava comentando aqui sobre em off, né? Sobre o livro de Cantares. Como a noiva não conhece o noivo e vice-versa? Tem que conhecer. O noivo conhece a noiva. Então, nós temos que conhecer o nosso Deus. Na lição de número 7, nós falamos aqui sobre a relativização da Bíblia, né? Muitos falam que a Bíblia contém parcialmente a palavra de Deus, né? Porque eles só aceitam quando Deus diz, assim diz o Senhor. Então, os demais é apenas meramente humano. Não, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela não está com, ela está inserida, intrínseco nela, é a palavra de Deus, né? E para mim encerrarmos, eu quero dizer sobre essa palavra que o pastor falou, né? Sobre desassociação. Que essa palavra tem a ideia de rompimento, quebra de contrato, quebra de relacionamento. Quando nós tivemos essa desassociação de Deus, nós quebramos um contrato com Deus. Esse relacionamento é quebrado. E nós vemos ver isso, né? Como em Oséias 4:6 falou. Que quando o sacerdócio deixa de ensinar a palavra, quando o povo deixa de ouvir a palavra do Senhor, o povo está sendo destruído devagar.
de uma forma lentamente, paulatinamente, devagar, está sendo rompido aquela muralha que fortalecia, né, esse relacionamento com Deus. Por isso que em Apocalipse Deus, né, através de Cristo diz, capítulo 3,14, eis que estou à porta. O Senhor Jesus parece que Ele está batendo a nossa porta, dizendo, eu quero ter um novo relacionamento com vocês. Eu quero reatar aquilo que foi perdido, né? Então, a igreja de Laodiceia, o Senhor estava batendo a sua porta, dizendo, eu quero entrar novamente. Eu quero que esse contrato seja vigorado, que esse contrato seja renovado. Então, o Senhor Jesus, Ele está todo dia batendo a porta de muitos e, né, que venha abrir a porta para Ele entrar. E é muito interessante quando tu comenta isso, irmão Davi, porque parece que sempre a iniciativa é do Senhor, né? Isso. É Ele que quer, né? O pastor Fábio citou no primeiro tópico ali aquela questão, né? Nós não fomos nós que aceitamos Ele nos aceitou primeiro. O apóstolo João escreve, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? É interessante pensar nisso, né? Mas o povo quer a conveniência, né? Infelizmente, muitos querem o que é conveniente, o que lhe cabe, o que é melhor para ele. A Escritura, ela não é assim. Esse reatar, esse religar, desde que foi quebrado no Éden, né? Com o primeiro casal, Deus sempre, foi a iniciativa dele, sempre dar uma oportunidade, né, de religar novamente. Ele sempre teve atrás, ele sempre, vamos dizer correr atrás, não, mas ele sempre bateu a porta. E foi através do sacrifício, das expiações, até o sacrifício de Cristo, né, que foi o último e perfeito. Como mensurar esse amor, né? Não há como mensurá-lo. Interessante, nós estamos estudando os ataques, né, resistindo às sutilezas de Satanás, os ataques contra a Igreja de Cristo, e a gente pensou sobre uma vida centrada em Cristo, uma vida comprometida com as Escrituras, e agora eu vou dirigir ao pastor Fábio a pergunta, porque nós vamos tratar agora, nesse ponto, que é o terceiro ponto da nossa lição, comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. E isso muda tudo, né? Isso vira toda a situação, porque eu tenho a anotação aqui que é Ele quem nos conduz a Cristo, conforme João 16:8, no Evangelho de João. É Ele quem nos santifica, conforme 1 Tessalonicenses 2,13, que diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde os princípios para a salvação, pela santificação do Espírito na fé e na verdade. Também, além dele nos conduzir, além dele nos santificar, ele nos capacita para a obra do Senhor, conforme Atos 1:8. Nós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né? E aí ele vai dar a ideia do campo geográfico, que é todo mundo ali, né? E é simultâneo, tá? Não é escolhendo lugar, né? É simultâneo, em todo o tempo fazendo missões. O Espírito Santo, ele é o agente capacitador. É ele quem está, e eu uso um termo que eu gosto de trabalhar nessa área, que é chamar ele de vigário de Deus na terra, né? Uma determinada religião diz que o seu chefe maior aí é o vigário de Deus na terra. Não. A palavra garante que o vigário de Deus na terra, que nos conduz a Cristo, é o Espírito Santo. Pastor Fábio, é possível vencer as sutilezas do inimigo sem a presença do Espírito Santo? Eu vou usar uma das minhas expressões que eu tenho sido meio assim enfático nas aulas que tenho participado. Não, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Muito bom. É porque, eu vou trazer uma comparação aqui para entender. Primeiro, a gente precisa entender que o Espírito Santo é Deus. Como que eu consigo viver aqui na Terra, querer herdar o céu, sem Deus? Não tem como. Isso é inadmissível, é impossível. É a mesma coisa que falar, olha, eu quero entrar na sua casa, quero tomar posse de todas as suas coisas, mas eu não quero você lá. Como que você vai fazer isso? Né? Como que eu vou herdar o céu? Como que eu vou vencer o inimigo sem a presença do Espírito Santo? Eu estava folheando aqui a Bíblia enquanto os pastores estavam falando, né? E me chamou a atenção um texto que eu queria ler, né? Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 29, é o próprio Jesus que ele vai dizer, ó, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras, muito menos o poder de Deus, é certeza que nós vamos errar. Então, isso é algo que nos chama a atenção.
Viver sem o Espírito Santo aqui na Terra, o crente, eu estou falando daquele que é crente, que é salvo, né, que aceitou a Jesus e tal, é impossível. Primeiro, o Espírito Santo é o nosso meio de comunicação com Deus. Né? Ele é a nossa comunicação. Jesus falou, eu vou para o Pai, vou enviar outro Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo é Deus, precisamos entender isso. Né? Eu vejo muita gente com medo de adorar o Espírito Santo. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque ele é Deus. Exatamente. Ele não tem em grau assim, isso aqui é uma maneira errada. Ah, não, Deus é primeiro, Jesus é segundo, o Espírito Santo é terceiro. Não. É um só Deus, que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ele merece toda a adoração. Nós oramos pelo Espírito Santo. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso em que o Espírito Santo foi... Ele é aquela pessoa que ela é comunicável conosco, nós sentimos. E ontem ele fez algo maravilhoso no nosso culto. Ele é o responsável por batizar, por encher da presença. Né? E se a gente pegar aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos falar aqui sobre, né, acerca dos dons espirituais. Tem vários dons. E esses dons aqui, eu acho que todo cristão precisava ter ele, buscar. Por mais que a gente não consiga adquirir todos, mas nós temos que buscar. E um dos dons que me chama mais a atenção é o discernimento de espíritos. Né? Tem vários dons de interpretação de línguas, variedade de línguas, dom da fé, né? Aqui operação de maravilhas, cura, e o discernimento de espíritos que está no versículo 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Então é inadmissível, não pode, é impossível, né, vencer não só sutilezas, a gente precisa do Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que a igreja é atuante, a igreja vence, a igreja conquista, é através do Espírito Santo, é ele que naquele momento intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, é a mesma coisa de você querer viver sem ar, não tem como. Eu tô falando pro crente, né? Essa virtude, né? Esse dunamis. Essa que dá o poder, que gera esse poder, essa vontade. É ele. É ele que faz o movimento na igreja. É ele que faz aquele poder que derrama. Eu não tenho como... Acho que nem a própria Bíblia, por mais que seja a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é expressado exatamente o que é o Espírito Santo, porque falta palavras. Eu acho que dentro do nosso vocabulário... Dentro do nosso vocabulário, até do hebraico, né, de todas as línguas, falta palavras para expressar, pastor, o que é o Espírito Santo. Interessante que o evangelista João ele vai dizer assim, dentro dessa ideia, ele está falando da vinda dele, você citou ali, quando ele vier, né? E aí ele vai dizer aqui em João 16, deixa eu achar o texto aqui, né? Isso aí faz parte também, né, gente? João 16, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui, o 13, né? Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O senhor disse algo aí que é fundamental. Quem convence hoje que nós estamos em pecado? Peraí, vocês não pecam? Nós erramos. Erramos sim. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É a obra dele. É ele que fala para mim, mesmo sendo pastor. Ele fala assim, Fábio, naquele ponto ali você errou, você precisa acertar, você precisa ser melhor. Não, eu sou pastor, não tenho que melhorar. Tenho sim, a cada dia. Nós não somos perfeitos. Esse é o erro daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Achar que nós somos perfeitos, nós não somos. Deus diz para Abraão, anda na minha presença e tenta. Nós estamos tentando a cada dia. E sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nem nos movimentar. É verdade, a gente tem uma vida progressiva na presença de Deus. Com certeza, nós, né? A gente começa e vai melhorando a cada dia, né? A perfeição será só na eternidade, né? E outra coisa, se você blasfemar contra Deus é uma coisa, contra Jesus é uma coisa. A Bíblia relata que a blasfêmia com o Espírito Santo não há perdão. O próprio Cristo disse isso. Não tem perdão. Olha só, olha o que está dizendo, não é o tema da lição de hoje, né? Mas isso é para ver a importância do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É verdade, e é interessante pensar nisso. Nós tratamos em uma das nossas lições aqui sobre a questão de mídias sociais, e foi até lhe perguntado, pastor Fábio, né? Sobre a pessoa que está ou está entrando em uma situação perigosa dentro das mídias sociais por causa da porneia, né? Que é a atualidade, aí a pornografia exacerbada. E o Espírito Santo, ele pode nos ajudar
a não entrar. Mais uma vez eu digo, se alguém estiver, peça ao Espírito Santo, porque ele trabalha na nossa mente, nas faculdades mentais do ser humano, no entendimento, no intelecto, pastores aqui, para nos ajudar a vencer as sutilezas de Satanás. Não tem, que nem eu disse, não tem como a nossa palavra, nossa linguagem, seja qualquer país no mundo, as palavras não tem como expressar quem realmente é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. É muito mais além do que nós imaginamos. Por isso, toda essa de suma importância a presença dele. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sim, por favor. Porque eu concordo com o pastor Fábio. Não há expressão humana para definir o poder de Deus. Não há. Porque nós somos limitados a dois mundos. O cósmico, né, que é o físico, e o metafísico. Mas fora disso, o Senhor é eterno. Quando começou o tempo tem o seu início. Já antes, eles já existiam. Então, o Deus, ele é imensurável porque não há como explicar. Só a eternidade vai, depois que estivermos com ele, ele vai se revelar. O como tão grande ele é. Quão maravilhoso é o seu poder imenso. Tem muitas coisas, né, que o apóstolo Paulo, que são inexplicáveis, né, que não tem como explicar. Porque ele da grandeza. E o Espírito Santo ele está incumbido disso também. Ele é imensurável. Não tem como explicar. Não há palavra, né, eu vou usar o João, né, esse tal amor, não, esse tal Espírito Santo, né? Ele é enorme, ele é sublime. Eu sempre falo que o Espírito Santo ele é sublime, ele é magnífico. Não tem como explicar. Merece. Eu digo, ele merece toda adoração. Eu vejo muitos crentes que precisam entender que ele merece adoração. Exatamente. Ele é o próprio Deus, ele é essência, né? Isso mesmo, pastor. E isso mexe com a gente, isso é importante, né? Eu espero que, pastor, em poucas palavras, a gente possa aqui tentar trazer para os nossos alunos, amigos, irmãos, espero que esteja chegando o máximo de lares possível, né? Esse pouco de clareza ao entendimento dos nossos irmãos. Para nós também, a gente precisa cada dia crescer, a gente precisa entender. Não é porque nós estamos aqui que nós conhecemos tudo, não, nós estamos diariamente estudando. Estar aqui também exige de nós estudo, dedicação, aprender. Nós estamos conhecendo. Já né? citado aqui, conheçamos E prossigamos e conhecer o Senhor. É contínuo progressivo, né? Não pode ser contínuo regressivo, né? Tem que ser progressivo, né? E você citou agora, a gente sempre comenta aqui, nós não temos toda a verdade. Nós temos a palavra que é a verdade, mas aqui a gente não consegue comentar tudo. Então fica aí a dica. Rubens Alves, que é o pai da pedagogia, dizia que o professor ele provoca espantos, né? Então a nossa ideia aqui é provocar um brainstorm, uma tempestade de ideia e fazer com que você vá procurar na Bíblia Sagrada. Né? Não é procurar em outras fontes de recursos. Vá à Bíblia Sagrada primeiramente. Lá está a resposta para tudo. Né? Nós estamos estudando a 13ª lição do terceiro trimestre, né? A sutileza de Satanás, né? Os ataques, resistindo à sutileza de Satanás, os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos. Prepare-se. Você vai viver os dias mais lindos e inesquecíveis de sua vida. Prepare-se para conhecer os lugares, andar nas ruas, sentir o aroma, o clima, sentir o seu coração bater mais forte, pois você vai caminhar no mesmo local em que o nosso Senhor andou. Vem aí, Caravana Egito e Israel, sob a liderança do pastor Ival Teodoro. Você vai se emocionar junto com a gente, visitando esses lugares históricos. Museu do Cairo, um dos mais importantes do Egito. As famosas pirâmides, a Esfinge e muito mais. Vamos subir ao Monte Sinai, onde Moisés falou com Deus face a face. E ainda, Mar Vermelho, Mar Morto, Jericó, Tiberíades, Cesareia Marítima e Belém. E o seu coração vai bater mais forte quando estivermos entrando em Jerusalém. Visitaremos o Monte das Oliveiras, com vista panorâmica da Cidade Santa. Entre outros lugares maravilhosos que, com certeza, jamais sairão de sua mente.
Caravana Egito e Israel. A viagem dos seus sonhos já foi marcada. Maio de 2023. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Pastor Bruno Aristich, 41999769617. Adriane Navarro, 11 977976149. Realização Montanatur. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Nós hoje estamos estudando a 13ª edição, Resistindo às Sutilezas de Satanás, e essa lição compõe o tema geral, que é os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós já podemos observar, né, no primeiro tópico, uma vida comprometida com a vida centrada em Cristo. O segundo tópico comentado aqui, uma vida comprometida com as Sagradas Escrituras. No terceiro tópico, nós pensamos aqui sobre uma vida comprometida e cheia do Espírito Santo. E agora, nesse quarto e último tópico, nós vamos pensar num tema que eu gosto muito dele, que é o comprometimento ou comprometimento com a igreja local. E é muito interessante pensar nessa ideia da igreja local, né? Porque eu estou como coordenador de educação e de ensino do campo de São José dos Pinhais, porém, eu congrego no Templo Sede. E como congregado do Templo Sede, eu tenho as minhas responsabilidades como membro, com minha família, estar aqui congregando, desenvolvendo os talentos, né? E ajudando também e sendo bênção para o reino de Deus. Eu vou dirigir a primeira pergunta a você, irmão Davi. A igreja local é onde descobrimos e desenvolvemos nossas habilidades, os talentos, né? Os ministérios, né? Da música, do louvor, da pregação, do serviço, né? Eu observo aqui no Templo Sede, na nossa diaconia, que tem os meninos que acompanham os pais com seus 10, 8, 12 anos, e eles já vão aprendendo, vão desenvolvendo uma chamada, né? Outros no louvor e assim por diante, né? 1 Coríntios, capítulo 12 e verso 27, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É possível, presbítero Davi, ser um cristão legítimo? Olha a pergunta, né? Fora dessa esfera ou ambiente da igreja? Eu acho que não, né? Do meu ponto de vista, não tem como, né? Voltando à diaconia, me lembrei do meu filho, o Pedro. Ele vai fazer 13 anos e ele já é um diácono, não ordenado, né? Consagrado. Mas exerce, né? Mas exerce diaconia, né? Como ele mesmo fala, pastor, pai, eu sou um diácono observador, fica observando. E louvo a Deus pela diaconia do Quisizana. São vários meninos que têm entrado e participado disso, fazendo a sua parte, dando o start para o seu ministério, né? É o princípio, é o começo. Eu gostaria de ler aqui rapidamente, pelo tempo, é o tópico 4, subtópico 1 ali, o segundo parágrafo, diz assim: interessante o autor quando escreve assim: nas escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância, única ou ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como um corpo, ou seja, uma expressão de sua dimensão coletiva. Como está aqui em 1 Coríntios 3,16, falamos sobre somos o templo, né? O templo, né? O naós de Deus. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao lugar santíssimo, que é onde a presença de Deus estava. Mas agora ele está falando sobre a igreja num corpo, num todo, a denominação, a igreja, o corpo de Cristo. Então não tem como alguém dizer que faz parte da igreja se ele não coopera com essa igreja. Até escrevi aqui: um membro separado ou amputado do corpo perde a sua funcionalidade ou utilidade. Ele morre, mas o corpo não. O que eu quero dizer é o seguinte: quando é amputado um membro, aquele membro morre. Mas todo o corpo não. Só que todo o corpo sente, pastor. Todo o corpo sente a dor. Todo o corpo sente a falta. Né? Então, assim, nós como corpo de Cristo, quando nós vemos alguém ou sair da igreja, ou infelizmente vem a cair e tem que ser colocado à parte, observado, né? Disciplinado, nós sentimos essa dor, porque faz parte de nós.
Porque o crente que se diz corpo de Cristo e não se sente empático com isso, infelizmente não é corpo de Cristo. Não faz parte do corpo de Cristo. Porque cada um de nós temos uma funcionalidade. Cada um de nós temos, como o pastor bem falou, o pastor Fábio falou comigo uma certa vez, que existem níveis, até não sei se ele vai entrar dentro do assunto dele, mas existem níveis de liderança e responsabilidade. Claro, com uns mais, uns menos, mas todos nós temos uma funcionalidade. Né? Pode ver que o corpo ele é feito de 5 sentidos. Até escrevi aqui. O paladar precisa de toda aquela, da língua, das células desgustativas, o tato, né? o sentir, precisa das mãos, o olfato, do nariz, das células que sente, né? Faz separação do odor, a visão, de toda aquela estrutura que nos faz enxergar. Então, todos nós temos uma função. Certo? Mas quando alguém faz parte, nós sentimos no corpo essa deficiência. Porque o Cristo ele é a cabeça. Mas nós somos parte do seu corpo, nós somos membros do seu corpo. Né? Então, para me encerrar aqui, todo o corpo sofre a ação da perda, como eu disse, quando é amputado ou tirado. Né? Temos dor. Cristo também ele sofre com isso, porque ele também é a cabeça, ele sente falta, ele não gostaria que alguém estivesse fora desse contexto de igreja. Então não tem como ser corpo de Cristo se não faz parte do corpo de Cristo. E para mim encerrar aqui, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22 diz o seguinte, que temos que nos abster de toda a aparência do mal. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós vemos algo, nós temos que nos abster longe dela. Né? Com nós como líderes agora, por isso que eu coloquei aqui, cada um tem a sua função, nós como liderança. Quando nós vemos alguém errando, nós temos que advertir. Essa é uma das nossas funções como corpo de Cristo. Orientar, corrigir, redarguir, que é corrigir, né? Com severidade. Mesmo que causa dor. Então, para nós não termos perda no corpo, nós temos que estar bem atentos ao que diz a palavra do Senhor. Às vezes é necessário um tratamento naquela parte do corpo para ser corrigido. Né? Por exemplo, se há um corte nas mãos, né? Um corte na mão, o que se faz? Faz uma sutura, coloca-se remédio e dói. Aquela parte da mão dói, só que todo o corpo sente também. Por quê? Porque são células que estão ligadas entre si. É verdade. Diz que as células epiteliais, né, que é o órgão maior, que são a pele, interessante que elas são invisíveis, né? São anônimas, mas ela sente toda a dor do corpo pelas células, né, sensitivas, né? Então todo o corpo sente, né, essa dor, vamos dizer, essa dor espiritual. Né? Isso é muito interessante pensar nisso. Agora, muito além da construção, né, desse templo de pedra, né, de tijolo, de cimento, é o corpo de Cristo. Né? A gente vai trazer para esse âmbito, né? O capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala da unidade desse corpo. Né? Você citou aí a amputação de membros, né? E o versículo 12, ele vai dizer que ali Paulo vai fazer a tratativa de um corpo e muitos membros, né? Mas somente um corpo, né? E uma cabeça. Talvez alguém que nos assiste está preocupado. Será que eu sou importante na igreja ou no corpo de Cristo? E eu dirijo essa pergunta a você, pastor Fábio. Nessa concepção, nesse conceito, existe diante de Deus um membro mais importante que o outro dentro da igreja? Não. Vou ser direto, mas não. Não tem jeito. Não existe membros mais importante que o outro. O que existe, sim, isso é fato, é que existe responsabilidades que são mais importantes que as outras, funções, né? Isso aí é fato. Mas quando a gente fala na questão de pessoas, a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se a gente colocar assim em pé, e quando fala alma, não fala só do salvo. Fala daquele que fala da alma em si, né? Crente ou não. Uma alma ela vale mais que o mundo inteiro. Então, para Deus tem um valor. Ele sabe o valor porque foi ele que criou. Ele sabe da importância. Mas dentro da igreja, nós temos várias funções, como temos aqui o nosso pastor-presidente, a diretoria, os departamentos de liderança do campo. São funções, né? E tem funções que são mais importantes que as outras, devido ao grau de importância dela e o que ela executa. Mas a nível de pessoas, não tem. O que a gente precisa entender é que Deus chama pessoas específicas para funções específicas.
E eu sempre falo que junto com o cargo vem uma carga. Isso é A verdade. gente quer o cargo. Eu quero o cargo de presidente, né? Nosso pastor presidente. Mas ele sabe a carga que vem junto, né, com esse cargo dele ser presidente da nossa igreja. Né? E cada cargo tem uma carga junto. E às vezes as pessoas não querem o peso, eles só querem o status. Eu quero ser E há um isso. processo para isso também. Com certeza, né? E não é algo que você cai de paraquedas. Você vê, a gente vê a história do nosso, vou citar aqui a história do nosso pastor presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que com 17 anos foi ao presbitério. Não caiu hoje, não caiu de paraquedas hoje. Ele vem desde a sua meninice. Uma história Ele construída. tem uma história, né? Exatamente. Já foi pastor de várias igrejas e vem construindo. É uma história por trás. Deus vem trabalhando, Deus veio moldando ele, né? E hoje, louvado seja Deus, é o nosso pastor presidente. Ele nos dá o privilégio de podermos estar aqui, toda essa estrutura, essa TV Mão Amiga, que está levando esse programa até os lares, é uma ideia do nosso pastor presidente, né? Uma visão dele. Então, você vê, é tudo Deus preparando. Como Deus preparou eu para estar na congregação do Jardim Suíça, o senhor como nosso coordenador da superintendência de ensino, o Davi, né, juntamente na congregação do Cisana, como eu já fiz parte também, né? E pela misericórdia de Deus, fomos nós, junto com o pastor Edmilson, que iniciamos a diaconia. Né, ali no Cisana. O tempo que o pastor Luiz Teodoro era coordenador do campo. Então, a gente vem ao longo de anos se preparando, pastor. E o fato de estarmos aqui também, exige de nós uma preparação, estudo. Nós não estamos aqui para aparecer, isso não é intuito. A Bíblia diz que importa que ele cresça e eu diminua. Quem quiser, eu sempre digo, é algo maravilhoso. As árvores mais frutíferas, quanto mais cheia de fruta, mais ela se enverga para baixo. Né? Pode ver. Isso aqui, a árvore, quanto mais cheia de fruta, mais ela se dobra, mais ela se arca. Então, mais sofre também. Mais sofre, né? Responsabilidade. A gente resolve um problema hoje, tem outro amanhã, resolve 2, aí tem mais 2. Então é assim, tem eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Deus pode usar qualquer um, com poder, com graça. Deus pode chamar para a função que ele desejar. Mas saiba que para cada função que Deus chamar, ele vai nos preparar primeiro. Deus não é aquela pessoa desorganizada que põe de qualquer jeito e vamos ver o que dá. Não, ele sabe, ele nos preparou para estarmos aqui, ele está nos preparando e ele exige de nós compromisso, responsabilidade e uma série de situações que a gente tem que obedecer. Nós temos uma família, temos uma igreja, né, para cuidar, temos nós prestamos conta de tudo que fazemos, não somos largados aí, não somos desigrejados. Por isso toda essa organização. É verdade. Né? Não existe pessoas mais importantes que a outra, existem funções que exigem de nós, são funções mais importantes, mas exigem de nós muito mais responsabilidade, né? E essa carga o pessoal não quer. Eles querem a função, mas a carga ninguém quer. Quer o status, mas não quer o peso. Ou o ônus e não o bônus e não o ônus. Né? Vai nessa ideia. Então, assim, todos diante de Deus são iguais. Porém, as responsabilidades nos elevam, às vezes, a patamares diferenciados. Né? Há uma diferença também, e isso eu não podia deixar de falar, entre aquele que aceitou Jesus e não aceitou. Né? Isso aí é uma diferença, isso é fato. Mas a porta da graça está aberta para todos. Né? Jesus disse, eu sou o caminho. Que aí, Jesus é o caminho. Quem que entra por ele, né? Ele é a porta das ovelhas. Glória a Jesus. Até a salvação tem um peso. É porfiar pela porta. A salvação é de graça. Sim, foi de graça para nós. Mas para Deus não foi de graça. Isso é verdade. A graça, a salvação é de graça, porque não tínhamos condições de pagar. Exatamente. Mas para alcançá-la, há o esforço. É a cruz que tem que levar, é porfiar entrar pela porta, o caminho é estreito, é árduo. Exige diariamente de nós dedicação, esforço, se arrepender, né? E se errou, se acertar. O senhor falou sobre o confronto no início. O evangelho, se o evangelho não confronta, não é evangelho. Existe a renúncia, né? Nós temos que renunciar diariamente e aceitar a Cristo e dizer, Cristo, Senhor, me conduz aí. O Espírito Santo vai nos conduzindo. O controle para ele, né? Nós estamos estudando a 13ª lição, que é a última lição desse trimestre, um trimestre maravilhoso. E queremos louvar a Jesus pela sua vida, por você que durante esse trimestre nos acompanhou, que tem nos acompanhado através da TV Mão Amiga. Nós louvamos a Jesus pela sua vida e agradecemos a Deus imensamente
E hoje eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Fábio. Pastor Fábio, obrigado. Deus abençoe por estar conosco. Presbítero Davi, uma vez mais, minha gratidão pela sua vida. Muito bom tê-los aqui. É muito bom ter você, como eu já disse. E quero deixar aqui um convite para a próxima aula, que será a primeira aula do 4º trimestre de 2022. E essa matéria, ela é comentada pelo pastor Ezequias Soares, e o tema geral é a justiça divina. Nós vamos estudar 3 meses baseados no livro do profeta Ezequiel, né? E a primeira lição do próximo trimestre, que na semana que vem nós vamos estar estudando, é Ezequiel, o atalaia de Deus. Eu quero convidar agora o presbítero irmão Davi para nos conduzir em oração e abençoar todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te damos graça. Somos honrados de poder participar deste programa, pelas tuas ricas bênçãos, pelas oportunidades. E peço, meu Senhor Jesus, que tu nos dê graça para resistir, Senhor, às sutilezas de Satanás. Sim, meu Deus. Que nós possamos estar sujeitos debaixo das tuas mãos, resistindo ao diabo, porque assim alcançaremos a vitória. É o que pedimos, que cada dia nos submetamos à sua vontade e sobre o seu controle. Assim pedimos, é no nome de Jesus. Amém. Amém. Lembro você que esse programa está disponível no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP. Acesse, compartilhe, inscreva-se lá, nos ajude a divulgar essa programação, e também você pode assistir através da TV Mão Amiga às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, das 15 às 16 horas. Deus te abençoe e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.